Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Você que está chegando pela primeira vez, é um prazer poder estar aqui com você neste momento, trazendo mais uma palavra que venha restaurar a nossa vida, que venha trazer mudanças para nossas vidas. E é um prazer enorme poder ter você aqui, nos seguindo, nos acompanhando aqui neste trabalho, neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, nós estamos com um assunto maravilhoso, mas antes de começar aqui, eu quero pedir para você que se inscreva, deixe o seu joinha, seu comentário. Isto é muito importante porque o YouTube vai ver que você interagiu, que você gostou do trabalho e vai estar indicando também para outras pessoas estarem assistindo, certo? E é um prazer enorme poder estar aqui com você, retornando, trazendo este trabalho maravilhoso em que Deus pôs no meu coração de estar levando uma palavra todos os dias neste canal. Uma palavra que transforma, porque a palavra de Deus ela é água, ela lava, ela muda, ela faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Eu sou testemunha disto, pois Deus tem me livrado muitas das vezes da morte, tem fechado a minha sepultura por muitas vezes, por longos tempos aí que Deus tem cuidado de mim. E aqui estou. Amados, eu sou uma pessoa que não baixo a cabeça para os problemas. Eu brinco, eu sorrio, certo? Sou bem descontraído. E por isto é o motivo de não estar passando por problemas psicológicos, né? E isto não é da minha alçada. Não gosto de baixar a cabeça para problemas. E por isso ainda estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor não muda. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Tenho passado por problemas, é claro, problemas seríssimos de saúde, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós. Temos aí glorificado a Deus por todos os momentos, por todos os livramentos que Deus tem nos dado. Glória a Deus. E isso é maravilhoso quando nós nos desprendemos, né, para fazer a obra de Deus. É uma palavra que eu quero deixar aqui justamente falando sobre a imutabilidade do Senhor. Nós estávamos, amados, numa campanha o ano passado, em 2025, estávamos falando sobre o Deus que não muda, o Deus imutável, e com no título, lá em Malaquias 3, versículo 6, que fala: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ok. E retornamos aqui, amados, retornamos aqui com este mesmo tema, né, este ano, é, exatamente à luz de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E o fato de nós aqui retornarmos aqui à campanha com o mesmo tema do ano passado, não é repetição, querido, é apenas uma continuidade, né, e confirmação espiritual, certo? Louvado seja o nome do Senhor. É uma continuidade, você vai saber o porquê que eu estou falando isto, que é uma continuidade do que nós vivemos, que nós passamos, vivenciamos aqui o ano passado. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, querido, o contexto de Malaquias, um chamado ao retorno. Vejam só, o livro de Malaquias ele foi escrito para um povo que já havia voltado do cativeiro. E foi escrito também, né, para esse povo que tinha voltado do cativeiro. Eles tinham um templo, cultuava a Deus, tinham culto e sacerdote, né? Eles tinham templo, culto e sacerdote, mas o coração estava muito distante de Deus. E você vai saber, fica aí conectado nesse canal, você vai saber o que aconteceu com este povo
Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, querido, esse povo tinha acabado de voltar do cativeiro, né, por causa da sua infidelidade ao Senhor, foram levados ao cativeiro. Eles tinham voltado, né, e continuaram ainda com sua vida distante do Senhor. Estavam na casa, né, mas ele estava lá no templo, estava na casa de Deus, mas Deus não estava com ele. Deus não estava com eles. É, vejam só que eles estavam na casa de Deus, mas não estavam com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso, querido, pouco depois do versículo 6, né? Deus diz lá no versículo 7, né? Tornai-vos para mim, preste atenção nisso aqui, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Olha só que convite maravilhoso. Malaquias 3, versículo 7, que inclusive é o tema central aqui dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, né? Retornar, querido, não é voltar ao templo. Isso eles estavam fazendo, eles tinham culto, tinham templo, tinham sacerdócio, eles estavam fazendo isto, indo ao templo. Mas aqui retornar, querido, retornar, tornai-vos para mim, era voltar ao Senhor, voltar a Deus, porque ir para a igreja, muitos vão, ir para a igreja, quase todos vão. Muitos falam assim: eu vou na igreja hoje porque se eu não fosse, o pastor não sentia a minha falta lá hoje. Já faz tanto culto que eu tenho faltado. Se eu faltar mais hoje, com certeza ele vai montar lá uma equipe, uma comitiva e vai vir aqui me visitar. Então eu não quero receber visita, eu vou para a igreja. Então, não é esse tipo de adoração que Deus quer. Não, querido, é voltar ao Senhor de coração. Ouça isso no nome de Jesus, de corpo e alma. E segundo ponto, querido, quando Deus fala, eu não mudo. Querido, a base da esperança para um novo ano que nós estamos vivendo aqui, né, trazendo aqui, continuando com este trabalho, com esta campanha, Malaquias 3 e 6 revela três verdades fundamentais para o início desse ano que nós estamos enfrentando, né? A campanha já voltou, já tem 2 semanas aí que nós estamos louvando a Deus por este retorno, por essa continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, das três verdades fundamentais é que Deus não mudou. Não mudou. O caráter de Deus permanece, as promessas permanecem, o propósito permanece, certo? Então Deus não muda em seu caráter, a promessa de Deus está de pé, que ele prometeu está de pé, e o propósito permanece. Se Deus não muda, querido, a porta do retorno continua aberta. Ouça isso no nome de Jesus. E ele faz sempre esse convite: tornai-vos para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o convite que Deus faz aqui no versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não muda. Portanto, a porta do retorno continua aberta. O povo mudou, queridos. O povo mudou, mas Deus não muda. Vejam a mudança do povo. O culto virou rotina, como eu falei aqui agora. O culto virou rotina. A obediência virou convivência. A aliança virou formalidade. O culto virou rotina. Vai mais um dia, eu vou lá. É um domingo, eu vou lá na igreja, né? Quem sabe, muitos pensam assim, quem sabe lá eu vou rever irmãos, pessoas que nunca mais eu vi. Vai sem compromisso, vai. A obediência virou conveniência. A obediência virou conveniência. Vai lá. Em vez de prestar um culto em obediência a Deus, da maneira que Deus exige que seja cultuado, vão lá para simplesmente conveniência. Conversar, né? Eu nunca mais ouvi o irmão fulano de tal, eu vou lá para conversar com ele. Eu nunca mais vi a irmã, vou lá para conversar, bater um bate-papo na hora do culto. Enquanto a palavra está sendo ministrada, eu estou lá conversando, matando saudade de A e de B. E não é isto, querido. Devemos continuar com o nosso propósito de adoração a Deus. A aliança virou formalidade. Hoje em dia, a aliança que é feita no altar, que é feita para com Deus, muitas vezes são quebradas e não existe mais
aquela fidelidade ao Senhor, aquela fidelidade na aliança feita com o Senhor. Amado, todo início de ano é um espelho onde eu mudei, mas Deus permaneceu o mesmo? Né? Essa é uma frase, uma pergunta, onde eu mudei, mas Deus permaneceu o mesmo? Glória a Deus, Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amados, a misericórdia é a razão de ainda estarmos aqui. Vocês sabiam disto? É a misericórdia de Deus. Esta é a razão de que nós estamos aqui ainda. Olha aqui o versículo 6, ele fala que porque o Senhor não muda e por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Por isso não sois consumidos. Vejam só que frase que o Senhor fala. É misericórdia ou não é isto? Quando ele fala, por isso vós não sois consumidos. Não estamos aqui, amado, não foi merecimento, foi a misericórdia do Senhor. E terceiro ponto, Deus fala do retorno. O tema profético para o ano que se inicia é o retorno. Agora, que Deus exige de mim, exige de você, exige de todos nós. Esse texto aqui, querido, ele se encaixa perfeitamente como um tema de retorno espiritual, especialmente para vida devocional, altar familiar, fidelidade, santidade, compromisso com Deus. Certo? Esse é o retorno que nós temos que retornar para a vida devocional. Quanto tempo você tirava antigamente, no início da sua fé ou no passado, aquele tempo, aquela vida devocional que você tinha com Deus todos os dias? Altar familiar, fazia um culto em casa, fazia reuniões, ensinava para os filhos, e era aquela bênção toda. Era fiel a Deus, fiel nos seus compromissos, fiel ao seu companheiro, sua companheira, a seus semelhantes, mas depois foi quebrado. Né? Andava em santidade, ouça isso no nome de Jesus, querido. E tinha compromisso com Deus, falava, cumpria o que você falava. Hoje em dia, nem com papel assinado, nem registro em cartório está resolvendo muitas coisas. Antigamente uma palavra valia mais do que qualquer coisa na vida. Era fiel, tinha compromisso com Deus e com os homens. Antes de errar com o homem, pensava que Deus não se agradava. E hoje, amados, foi quebrado muitas coisas. Malaquias 3, versículo 7 vai nos dizer: desde os dias de vossos pais vós desviastes. Vejam só, isso aqui, querido, vai mostrar que o desvio aqui era progressivo, que era desde os dias dos pais. Desvio progressivo, distanciamento silencioso, fé sem fervor. Ouça isso no nome de Jesus. Levou a desviar o homem da presença de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. É triste? Sim, é com muita tristeza que eu falo isto. Muitos hoje estão se desviando progressivamente. Aos poucos, não tem nada não, isso aqui não tem nada a ver, e o diabo vai colocando, não, isso aqui não é pecado, isso aqui não tem nada a ver não, vai fazendo isso aí, e a pessoa vai aos pouquinhos se degradando, se desviando progressivamente. E isto é triste, amados, isso tem acontecido muito hoje em dia no meio dos cristãos que se dizem servos e servas do Senhor. Esse distanciamento silencioso, às vezes está na igreja, é aquela bênção, demonstra lá que é uma pessoa, mas na rua, na faculdade, no trabalho, em casa, é outra pessoa totalmente diferente que não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina, com o que nós aprendemos com os nossos líderes, com nossos pastores, com as pessoas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma fé superficial, uma fé sem fervor, que vai acabando, que vai atrofiando, que vai afundando muitas vezes a vida do ser humano. Mas que Deus, amado, possa nos estar nos dando um retorno. Louvado seja o nome do Senhor.
não a casa do Senhor, mas um retorno para o Senhor. Porque na casa do Senhor nós vamos, temos ido, sim, mas Deus não quer que nós vamos à sua casa sem compromisso, sem fé, não. Mas nós vamos, né, com compromisso, com fidelidade ao Senhor. Deus, amado, não chama para um novo método, mas para um retorno. Deus chama para um retorno. É um retorno para o Senhor, para a presença de Deus. Como eu falei, que não é um retorno à casa, ao templo, não, mas é um retorno para o Senhor. Porque templo ele tinha, sacerdote eles tinham, tudo, mas não tinham Deus, não obedeciam os mandamentos, a palavra do Senhor. Quarto ponto, querido, a campanha não é repetição, é processo. Ouça isso no nome de Jesus. Alguém pode dizer assim, mas o mesmo título, mas o mesmo versículo, o mesmo tema. Amado, não é repetição, é o processo. Ouça isso no nome de Jesus, você vai saber agora por quê. É muito significativo, né, nós retornarmos, né, o mesmo tema, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ano passado teve o alerta. Vejam que, como eu falei aqui, que Malaquias começa o livro de Malaquias aqui falando sobre juízo, falando sobre castigo, ouça isso no nome de Jesus, e aqui no capítulo 3 ele continua, louvado seja o nome do Senhor, falando sobre o retorno, ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 1 fala que Jacó é amado e Esaú detestado. Aí continua ali mostrando o que eles faziam, né? Alianças quebradas, aborrecimento ao Senhor e tudo mais, e por ali se vai. No capítulo 2, vai mostrar advertências aos sacerdotes. Com o versículo 1, ele começa dizendo: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, né? E continua ali uma repreensão e reprovação das suas obras, das suas maneiras de oferecer um culto a Deus. Lá no versículo 10 a seguir vai falar sobre a infidelidade de Judá. E Deus continua com sua repreensão. Ouça isso no nome de Jesus. E no versículo 17 a seguir ali vai falar justamente sobre o juízo de Deus. Glória a Deus. E agora no capítulo 3, ele continua a repreensão, mostrando onde ele andava com falsidade, o jurava falsamente, andavam com desonestidade, com infidelidade à sua companheira, a mulher da sua juventude, e assim sucessivamente, amado, capítulo esse livro de Malaquias é um capítulo que ele alerta, e o ano passado teve este alerta, este ano a resposta esperada está aqui por vir. Ouça isso no nome de Jesus. Deus insiste porque o retorno ainda não foi completo. Ainda não foi completo. E este convite de retorno à presença de Deus, não é a casa de Deus, porque estamos aqui toda segunda-feira, estamos aqui toda semana, né? A na casa de Deus, isso não quer dizer que nós retornamos para Deus. Aqui, amado, é muito significativo. Ouça isso no nome de Jesus. Nós retornamos esse mesmo tema e foi uma escolha maravilhosa que as irmãs fizeram de continuar com esse tema, porque o ano passado foi um alerta e este ano a resposta esperada. Deus insiste, né? Deus tem insistido porque o retorno ainda não foi completo e Deus quer completar nas nossas vidas. Deus continua falando e Deus quer ver realmente nosso coração voltado para o Senhor. Na Bíblia, Deus frequentemente ele repete, né, temas como este, quando, por exemplo, o povo ouviu, mas não obedeceu, entendeu, mas não praticou, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos ouvir, dar ouvido, nós devemos cumprir, obedecer, devemos entender e praticar, que a Bíblia fala que para nós não sermos ouvinte esquecido ou somente ouvinte, mas também praticante. E aqui também o povo sentiu, mas não mudou. Quantas vezes Deus continua repetindo a mesma mensagem, usa um profeta, usa uma mensagem
para falar com o indivíduo e o indivíduo não muda. E Deus continua batendo na mesma tecla. E por isto veio a continuação deste trabalho, deste versículo este ano. Isso é bem pertinente, porque Deus, amado, Ele tem esta preocupação em que o povo mude realmente, em que o povo sinta, ouça isso no nome de Jesus, a presença de Deus, sinta o toque de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós entendamos e que praticamos e que nós possamos ouvir e obedecer à voz do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui uma aplicação, a campanha deste início de ano que nós estamos enfrentando, que nós estamos mais uma vez trazendo aqui este ano. Eu, o Senhor, não mudo. Então, é tempo de retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Retorno ao primeiro amor, retorno ao altar e à oração, retorno à fidelidade e obediência, retorno à santidade e retorno à aliança verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho uma frase chave aqui para encerrar esta mensagem para você. Deus não mudou. Deus não mudou o seu plano. Não mudou a promessa e não mudou o caminho. Se algo precisa mudar neste novo ano, somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso mudar. Você faz aí uma correção. Você faz aí como diz o apóstolo São Paulo, né? Nós devemos ver onde nós erramos. Louvado seja o nome do Senhor. E onde precisamos mudar. Que Deus amado vos abençoe em Cristo Jesus. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ou meu povo, ou filhos de Jacó, ou brasileiros, ou qualquer país que estiver me ouvindo neste momento através deste canal do YouTube, retorne ao Senhor. Não à casa do Senhor, mas ao Senhor. Não ao templo, porque ao templo eu sei que você vai, mas ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta trazendo mais uma palavra de conforto, uma palavra de mudança, uma palavra de retorno aos caminhos do Senhor. Iremos ter mais, né, sobre assuntos sobre este tema e eu peço que você se inscreva, deixe o sininho aí ativado para você receber as notificações dos nossos vídeos sempre que nós soltarmos aqui no canal. Forte abraço, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.